Numa sessão tumultuada ontem na Câmara Municipal, ficou decidido que o vereador Bigodini vai ficar afastado 180 dias das funções. A decisão foi em razão da aprovação do parecer da Comissão de Ética e Quebra de Decoro Parlamentar. Bigodini foi eleito com 5.077 votos em 2024 e não foi feliz em sua primeira carreira política, pelo menos por enquanto, e vai ficar afastado por 6 meses após o sim de 19 vereadores, inclusive do presidente Zaque Antunes. Ele foi envolvido num acidente no final de setembro, quando bateu o carro numa madrugada na Via do Café e estava com a namorada. Na presença da polícia militar, ele negou o teste de bafômetro e afirmou que a namorada estava no volante. A Polícia Civil, nas investigações, concluiu que ele vai responder por embriaguez ao volante, falsidade ideológica e fraude processual. Itens que levaram a maioria das pessoas presentes na galeria do Legislativo a protestarem pela cassação do mandato imediato do vereador. Durante o encaminhamento do parecer, o presidente da Comissão de Ética praticamente foi amassado pela plateia, que em momento algum deu trégua para que ele se pronunciasse na justificativa do parecer dos membros da comissão, em indicar o prazo de 180 dias pelo afastamento, sem remuneração do vereador. O presidente da Comissão de Ética, que determinou o afastamento, o parecer pelas circunstâncias do momento era o mais viável. O processo de cassação não é um processo fácil, é um processo que envolve vidas. Como presidente do Conselho de Ética, eu encaminhei um ofício para a seccional, para o Ministério Público. Porém, ainda não, até o término do Conselho de Ética, das apurações, a Polícia Seccional não encaminhou o parecer dela. Enquanto ele está sendo julgado lá fora, achamos por mérito suspendê-lo por 6 meses. E esses 6 meses serão 6 meses sem salário, sem subsídio. O diácono também salientou que esta situação de afastamento pode mudar o rumo da posição dos vereadores, de acordo com o parecer da Justiça no final do processo. Caso o juiz, nesse percurso todo, se o juiz der a sentença de que ele é um criminoso, condenar o vereador Bigodini, e se o juiz encaminhar documento para a Câmara Municipal solicitando a cassação dele ou o afastamento em definitivo, eu serei o primeiro a opinar favorável, porque sim, ele terá sido condenado. Aquelas pessoas que vêm, elas estão assim, sabe, furiosas, e aí elas querem assim, uma resposta rápida, então elas se indignaram de ver que quem é presidente, quem foi o presidente, o relator, é o policial aposentado, então é isso que indignou elas. Durante toda a sessão, o vereador Roger Ronan da Silva Bigodini, que tem como profissão barbeiro, permaneceu inerte e não manifestou nenhum ato de defesa. Ele deixou o plenário rapidamente, sem falar sobre o processo. Luiz Fernando Luff para o Jornal da Clube. A primeira suplente de Bigodini é Maria Eugênia Bife, atual secretária de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. Nós procuramos assessoria para saber se a secretária vai assumir o cargo, mas não recebemos um retorno até o fechamento desta edição. Vamos seguir falando então, gente, sobre esse processo agora com o doutor Luiz Vicente Correia, advogado, a quem eu já agradeço pela presença aqui. Doutor Luiz Vicente, o senhor acredita que os vereadores não quiseram ali se comprometer com toda essa situação ou deixar aí a decisão a cargo do Poder Judiciário, decisão que eu digo, a cassação do vereador Bigodini? Que análise o senhor faz disso, doutor Luiz Vicente? Boa tarde. Boa tarde para você e boa tarde para todos que nos assistem. Esta decisão, se foi uma decisão definitiva, realmente os vereadores se abstiveram de tomar uma decisão que era da competência deles investigar e julgar. Então, e deixaram para o Poder Judiciário tomar as decisões. Lembrando bem que o Poder Judiciário ele vai julgar apenas os crimes que ele cometeu e aplicar as penas que estão previstas na legislação penal.
A questão da cassação é uma responsabilidade da Câmara para poder saber se houve o descumprimento de um decoro ou não do vereador Bigodini. Doutor Luiz Vicente, durante a reportagem, o presidente do Conselho, Diácono Ramos, afirmou não ter recebido o parecer da polícia antes da conclusão dos trabalhos. Só que o delegado, que é o responsável, afirmou que enviou sim o encerramento do inquérito à Câmara. Nesse caso, os parlamentares não deveriam ter acessado esse documento, lido tudo direitinho antes de tomar essa decisão? Não tenha dúvida. E precisa deixar bem claro que Conselho de Ética não foi feito para investigar. Conselho de Ética é feito para criar regras de conduta dentro de uma determinada instituição, dentro de uma determinada empresa. Quem deve investigar e solicitar ou punir é a comissão processante. E neste caso, nós não temos uma comissão processante. E como é que se emite um relatório sem ter documentos em mãos? Este conselho, que substituiu a comissão processante, deveria aguardar a documentação. E mais do que isto, deveria ouvir o interessado, o investigado, deveria ouvir testemunhas, deveriam receber a documentação que era necessário para emitir um parecer, elaborar um parecer bem fundamentado e não vir com essas desculpas esfarrapadas que emitiram um relatório sem ter documentos, porque chegou, porque não chegou. Pedisse, solicitasse mais tempo para a continuidade dos trabalhos, para que esse trabalho não sofresse as críticas que vem sofrendo. O senhor falou de tempo, doutor. O Conselho tinha um tempo para decidir essa história bem complexa, por sinal, né? Pois é, o Conselho foi tão mal criado e mal montado que nem regras de conduta eles traçaram para que o Conselho seguisse. Se tinha um tempo ou não, verdade é que deveriam solicitar o adiamento da finalização deste relatório até que se tivesse a documentação. E ontem, lá na Câmara Municipal, poderiam ter solicitado a retirada deste relatório se a documentação enviada pela polícia veio realmente depois. Poderiam ter tirado e reformulado este relatório com mais fundamento, com mais precisão, para poder dar aos vereadores melhores condições para uma decisão segura que satisfizesse realmente a intenção da população e do caso que eles estavam julgando. Doutor, diante dos fatos, das provas trazidas pela polícia, no caso, provas que mostram que o Bigodini andou em ruas e avenidas a mais de 150 km por hora, de que ele ingeriu bebida alcoólica, que ele mentiu que não estava dirigindo o carro, a gente pode dizer que prevaleceu a justiça ou o corporativismo lá na Câmara? Olha, diante de tudo que foi estampado, não tem a menor dúvida que está escancarado um corporativismo que nós não admitimos. Então, prevaleceu aí o espírito de corpo. O vereador tem, logicamente, a função de representar a vontade do povo, tem que ouvir o povo. Podemos dizer que isso aconteceu nesse caso, doutor? Absolutamente não. A população deu mostras, não só neste caso, mas em outros que já ocorreram, que é contra esse corporativismo que tampa o sol com a peneira. Aí parece-me que não está restando dúvidas do comportamento e das atitudes tomadas pelo vereador. Portanto, foi um ato que realmente foi contra a vontade popular, que é contra este corporativismo, sem fazer pré-julgamento. Mas as provas que foram estampadas mostram que realmente as atitudes por ele tomadas realmente comprometeram o decoro parlamentar. Somando, doutor, as 4 reuniões desse Conselho de Ética, a gente não teve nem 20 minutos de discussão ali com a presença da imprensa para apresentação desse relatório. Como é que o senhor analisa isso? Por isso, este Conselho de Ética estava totalmente perdido na condução do procedimento. Não sabiam o que fazer e nem como fazer. Agora, a comissão processante, esta sim, iria criar
regras de conduta dentro da própria comissão processante. Esse Conselho de Ética, ele veio realmente para matar essa questão sem seguir nenhum procedimento, sem nenhum critério, e por isso é que ficou essa decisão ou esse relatório sem pé, sem cabeça, sem definição, sem fundamentação e sem nenhum documento, deixando os vereadores que votaram totalmente sem conhecimento do que realmente ocorreu, embora a imprensa já tivesse colocado e exibido todo o relatório da Polícia Civil, que, diga-se de passagem, fez uma bela investigação, com muito critério, com muita segurança, para nortear qualquer comissão processante e também o Poder Judiciário, que vai emitir o seu parecer final. Doutor, rapidamente, que recado fica para a Câmara, para esse Conselho de Ética? Olha, que criem juízo, que realmente ouça a população, cumpra as regras previstas dentro da própria Câmara Municipal e ouçam a população, porque os representantes representam a vontade do povo e, neste caso, houve um corporativismo, eles representaram a vontade deles próprios e não da população que não queria ver esta situação. Não é julgar sem perquirir, sem investigar, mas julgar sim com critérios. E neste caso nós não tivemos nenhum critério. Foi um relatório apressado, sem nenhum fundamento e que deixou os vereadores nessa condição de dúvida que realmente paira sobre o Parlamento Municipal e também, por que não dizer, estadual e federal também. Doutor Luiz Vicente Correia, advogado, que eu agradeço pela análise desse caso com a gente aqui. Um abraço e até a próxima, viu, doutor? Boa tarde a todos. Até. E o vereador Roger Ronan Silva, o Bigodini, do MDB, prestou depoimento hoje de manhã na Central de Polícia Judiciária Integrada para prestar esclarecimentos sobre a medida cautelar, também sobre a denúncia de perseguição registrada contra a namorada dele, a Isabela de Cássia. Ele foi ouvido pelo delegado responsável, saiu do local sem falar com a imprensa. Nós pedimos um retorno do advogado de defesa do casal, mas não tivemos retorno.